E aí pessoal, tudo certo com vocês? Vou utilizar essa minha hora de almoço aqui para gravar um vídeo rapidinho, uma dica que eu acho bem interessante do SQL, tá? Para vocês, que é o cálculo da idade a partir da data de nascimento de alguém, de uma pessoa que esteja cadastrada na sua base de dados. Por que isso é legal? Porque no banco de dados você não vai ter a idade cadastrada diretamente como informação de alguém, porque a idade é um valor variável, que ela vai variar a partir da data de nascimento da pessoa em relação ao dia atual, tá? É um cálculo que obviamente vai estar sempre mudando, então não há como você salvar a idade como algo fixo. Para isso a gente vai utilizar sempre matemática. É isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo para vocês. Vamos lá rapidinho. Eu vou partir do princípio que você já entende um comando de SQL básico, uma instrução simples, uma consulta simples. Estão precisando só melhorar alguma coisa, estão precisando resolver este problema especificamente de idade, tá? Então não vou explicar muito detalhe. Eu vou utilizar aqui a base de dados que a gente utiliza no curso da gente. A gente já tem essa tabela instrutor criada, tá? A gente tem um sistema, a gente está simulando uma base de dados de vendas de cursos de tecnologia. Nesse sistema a gente tem uma tabela somente para instrutor. Na tabela de instrutor, a gente tem o campo data de nascimento. Então, a partir deste campo aqui como argumento, a gente vai chegar no resultado da idade. A gente vai usar aqui a estrutura de uma select, mas a gente pode também usar essa mesma estrutura para criar uma função própria, onde posteriormente você vai inserir um ID do instrutor, ou simplesmente o nome do instrutor, ou a data de nascimento pura, e ele vai calcular essa idade para você. Mas para o momento, a gente vai utilizar a estrutura de consulta, beleza? Para isso, a gente vai utilizar essa função aqui, que como o nome já sugere, ela vai trazer os meses entre. Ela vai trazer os meses entre duas datas. Duas datas que a gente vai passar como argumento. Quais são as datas? Eu vou passar primeiramente a data de hoje, o dia atual. E como é que eu vou passar o dia atual? Eu passo para o Oracle utilizando a função sysdate. Sysdate, o Oracle entende que eu estou passando para ele o dia exatamente de hoje, tá ok? Então eu vou passar sysdate e como segundo argumento eu vou passar o campo data de nascimento. Ele vai fazer o cálculo exato de meses entre o dia atual e a data de nascimento do instrutor. Vou setar novamente a tabela instrutor e vou executar assim só para vocês verem um resultado, que vai ser um resultado quebrado de meses, porque o instrutor não tem a data de nascimento do dia de hoje, são vários dias diferentes, então ele vai sempre dar um resultado decimal quebrado. Para arredondar, eu posso usar a função trunc. Ele vai arredondar esse valor, quebrar os decimais e eu vou ter o número em meses fechadinho, ok? Esse número de meses aqui, obviamente, ainda não é a idade. Matematicamente, como eu transformo meses em ano? Dividindo por 12. Se eu tenho 24 meses e divido por 12, eu tenho 2 anos. É exatamente o que eu vou fazer aqui, beleza? Eu vou colocar a divisão por 12 e ele vai me trazer o resultado. Porém, ele quebrou novamente. Por quê? Porque essa função aqui, que arredonda, ela só pegou essa instrução aqui entre parênteses. Ó. E se eu quero arredondar também o valor do cálculo, eu passo o parênteses depois do 12 e outro parênteses aqui na abertura. Então ele fechou o valor aqui. Ó. Então eu tenho as idades dos instrutores. Essa saída aqui em cima ainda não está nada agradável, porque o Oracle, por padrão, vai pegar o valor da instrução que eu passei de consulta e jogar como nome da coluna. Mas a gente pode usar a instrução simples aqui de apelido e chamar essa coluna de idade. Então aqui a gente vai ter a idade do instrutor, tá? A gente tem só essa idade, não é interessante para uma coluna, mas como eu falei, espero que vocês tenham conhecimento já básico de SQL. Aqui eu colocaria o nome do instrutor. Eu poderia setar simplesmente um instrutor específico pelo ID, ou só pelo nome, ou só pela sua idade, mas eu teria aqui a relação de instrutor e idade, tá? Se você tem uma tabela, essa tabela de instrutor, ela armazena a informação diretamente do sistema. Então, obviamente, ela vai armazenar a data de nascimento dele. Mas você pode ter uma subconsulta, que é outra coisa que a gente pode ver no curso da gente também, tá? Uma subconsulta que você vai nomear essa subconsulta como a visualização de instrutor e que você pode ter sempre uma consulta mais interessante de informações que são mais necessárias para um cliente ou necessárias para o seu negócio, que não é a tabela propriamente dita. Então você pode ajeitar algumas informações ali, você pode regular algumas informações que vão ser mais interessantes a olho nu e deixar a tabela padrão sendo apenas como uma tabela de inserção de dados. Então você pode acrescentar outras informações e deixar essa como sendo a view padrão do instrutor. Beleza, pessoal? Foi só uma dica rápida aqui, coisa simples, acho que não deu nem 5 minutos,
só para vocês entenderem de maneira bem simples como dá para a gente pegar a idade a partir da data de nascimento. Meu Instagram vai estar aqui embaixo, beleza? Sigam lá, deem uma olhada lá, a gente está sempre montando novas turmas para os cursos, eu também faço acompanhamento particular se você quiser. Fala comigo, não tem nada gravado, não é aula gravada, tá? Tanto os cursos como o acompanhamento, obviamente, eu faço acesso remoto com todo mundo, a gente usa as ferramentas de videochamada e eu estou sempre com todo mundo, passando tudo lá. Beleza, pessoal? Valeu!